Estamos discutindo aqui quem é que pagou mais ou menos a gasolina aí, 13,58 nos postos, 13,67 em outros. Certo que continua, ou novamente é a gasolina mais barata do Rio Grande do Sul. Tu pagou quanto teve de aumento de luz, de imposto? De imposto 35% a 40% por cada... Mas aumentou em 5 pontos percentuais o imposto, né? Sei lá, foi de 25 para 30, luz. Luz, telefone celular também. E realmente aumentou, porque a energia elétrica aumentou quase 100%. Aí mais os impostos, mas tudo isso, por isso que foi de 270 para 626. Eu não estou gastando mais que o ano passado, a mesma coisa. Não estou ligando o ar-condicionado a mais. César tomou um susto também quando foi ver a conta da luz esse mês. Mas falaram que vai ter um desconto agora, 3%, taxa vermelha, talvez vai ser um adicional. Que coisa boa. Acho que vai de dar uma 4,50 equilibrada. para R$3 a partir de uma certa quantidade, né? Vai diminuir a conta mais ou menos 3 pila de cada um de nós aqui. Desconto ali, mas depois já volta outra lá de cima. Então quer dizer que não dá nada, né? Elas por elas, né? Fernando Rodenbusch, onde não tem crise é Gramado e Canela. É verdade. Agora, o grande culpado disso tudo foi o inventor do chuveiro, o inventor do ar-condicionado. Esses é que são os culpados. São Tem que mandar prender esses caras, porque, afinal de contas, é por causa disso que está subindo a luz, é por causa disso. É ou não é, Canizo? É o que estou dizendo. Estou tomando muito banho. Mas Gramado e Canela é uma maravilha. Eu odeio cada vez mais Gramado. Esse final de semana estive lá. E coisa de pobre mesmo no verão, né? Não dá pra gente ir pra Canela, Gramado. Eu vou pra lá. O que aconteceu? Choveu o final de semana inteiro. Mas Gramado e Canela com chuva fica bem mais romântico. Mas romântico, eu tava sozinho lá. Como é que eu fico? Que romântico, não. Mas é mesmo assim, é um charme. É aquele lá que tu falou. Vai de volta esse triplex. Eu falei de cobertura, não falei de triplex. Triplex. Mas a chuvinha assim de ontem o dia todo no Berghaus Hotel, um pousado onde eu estava em Gramado, viu? Fazendo o merchan, Berghaus Hotel, um belo hotel. E só saí para comer uma coisinha e voltei, fiquei escrevendo peça de teatro, revendo algumas coisas, vendo filmes, assisti 2 filmes. Tirei férias de 2 dias em Gramado e Canela com chuva. Pobre quando é com chuva, não adianta, né? O meu momento alto do fim de semana foi um jantar com o Fernando Rodenbusch no Galeto Itália, em Gramado. Fernando, a convite do Hotel Sky, né? A gente fazia muito tempo que eu não ia realmente a Gramado, muito tempo. Eu falo 16 anos, não tenho nem vergonha de dizer. Fazia 16 anos que eu não ia para lá. É duro quando ele falou isso. E não por nada, a gente está aqui do ladinho e as coisas lá evoluíram realmente muito, né? Já era lindo, já era tudo que a gente conhece, mas nenhuma dúvida de como aquilo ali tá. Agora, é impressionante, aí a gente começa a avaliar, né? E aí eu sou um crítico, mas eu sou muito realista também, com o cobertor curto que as administrações têm e com tudo que falta na nossa cidade, na nossa região, né, para que as coisas se desenvolvam mais. E que maravilha, como está bonito, como está organizado, né, aquilo que a gente já sabia que existia, mas eu pude ver assim, em bairros, às vezes, até mais distantes do centro da cidade. A gente acabou dando uma boa volta por tudo lá. Como a cidade está organizadinha, redondinha, direitinho. Isso é administração a longo prazo, né, Fernando? A gente cansa de falar nisso, né? Administração a longo prazo. Não adianta a gente pensar amanhã, próximo final de semana, não. Nós temos que pensar a longo prazo. E essas administrações que a gente vê de Sapiranga também, que é uma cidade que eu comentei esse final de semana sobre ela, Campo Bom, Dois Irmãos, Ivoti, são tudo cidades que subiram, cresceram ao nosso redor aqui. Eu tenho orgulho de dizer, gosto muito da minha cidade, de Novo Hamburgo, mas, infelizmente, Novo Hamburgo está caindo e as outras cidades ao redor subindo cada vez mais. O porquê disso é de administração, eu sinto muito, não é só de uma administração, já vem de anos isso. Vamos cuidar. Nossas lideranças, eu acho que estão faltando lideranças
com mais arrojo, com mais determinação, com mais carinho, com mais amor pela sua população. Amor que eu vejo em Sapiranga, em Campo Bom, Estância Velha, Ivoti, Dois Irmãos. Olha, que coisa, que cidades boas. Dá vontade de morar em outra cidade, às vezes. Mas fica fácil cuidar de uma cidade pequena também, né, Fernando? Exato, é bem diferente. Os problemas são outros. A mesma né? coisa que a gente estava falando no início do programa Porto Alegre. Né? Agora, Outra coisa, Gramado chegou onde é, não por causa de 10 anos, não por causa de 3, por causa do último. certeza. São 40, 50 anos de olhar para turismo e pensar, essa é a indústria do futuro. Aqui nós vamos ter um festival que vai ser reconhecido nacionalmente e internacionalmente. Aqui nós vamos ter um espaço onde vai se inventar um outro tipo de turismo. Claro que o clima ajuda muito e a gente pôde viver um fim de semana de inverno realmente nesses dias, de neblina, de tudo que se tem direito, de chuvinha fininha, de tudo. Nossa cidade mais um pouco? Então, eu estive viajando, onde eu viajo, às vezes saio por aí, e o que mais se elogia em Novo Hamburgo é a Fevale, teatro da Fevale. Lá na Globo, Projac, onde eu falava com os artistas, não, eu conheço Novo Hamburgo, Teatro Fevale, antigo Carlos Magno, né? Que agora é a Fevale, que absorve grande parte dos shows e de tudo, né? Então, Novo Hamburgo é elogiado, sim, pela Fevale principalmente, né? E eu estive em Dois Irmãos, participando do programa da Rádio Encosta da Serra, 103.5, do meu amigo Flávio Boff, faz um programa todo dia ao meio-dia, o Jornal do Meio-Dia. Ele me convidou pela segunda vez para participar, e lá em Dois Irmãos se falou muito em Roda Bush, Paranoia Produções, né? Então, Novo Hamburgo está de parabéns também por ter uma escola de teatro, que nem a turma, né? Então, hoje estou pelos elogios, porque realmente são sinceros e verdadeiros. E Fevale é uma das entidades que mais se fala. Eu tive em Estrela esse final de semana. Ah, lá é a Fevale, a gente faz concursos, tem a Fevale que faz isso, faz aquilo, né? E então, Novo Hamburgo está de parabéns. Também está evoluindo, talvez no ramo privado, mais do que no ramo político, sei lá, no ramo estatal, né, municipal, mas está evoluindo. Novo Hamburgo, eu adoro Novo Hamburgo, né? E claro que as Encosta da Serra, Dois Irmãos, Ivoti, as cidades são menores, são mais bem administradas. E vamos falar da FENAC também, né? Da Festa do Calçado, da loucura por calçado, que essa grande, a FENAC é uma marca para a cidade de Novo Hamburgo, é um espaço que Gramado não tem, por exemplo, né? E outras cidades não têm. E o Elivir, que tem feito uma bela de uma administração na FENAC, está indo embora de volta para a Estância Velha, né? é possível candidato a Mas prefeito. a FENAC, quando a gente faz a Expo Classic na FENAC em agosto, nós não precisamos nem dizer que a FENAC é de Novo Hamburgo. Todo o Brasil e o Mercosul sabem que a FENAC é em Novo Hamburgo. E é sinônimo de qualidade. Totalmente. Parabéns. Mas e aí, Canísio, é a cidade que tu escolheu para viver. Exatamente. Escolhi para viver, gosto. Quando a gente faz investimentos, e é uma provocação, do campo público, dinheiro público, né? Em aparelhos públicos ou em projetos públicos que não seja exatamente a consolidação desse dinheiro através de um fruque-fruque no centro ou uma rua de melhor escapamento, e a gente assiste isso não só em Novo Hamburgo, mas em vários lugares. Recapa-se uma rua, a primeira chuva já abre buracos ali. Isso são coisas que nos deixam preocupados. E aí o poder público diz, não, mas a lei diz que sim, que se acontece isso, foram atendidas as especificações técnicas e o asfalto é de péssima qualidade. Como é que a gente fica daí? É incompetência do poder público isso? Ou tem muita má fé de gente da iniciativa privada também? Também, são todos os aspectos. Hoje em dia é levar vantagem em tudo, né? Essa frase é do Gerson, bem antiga. E a maioria, eu estava comentando isso com o operador Alex quando eu entrei aqui antes. Geralmente, quando a pessoa vai fazer algo, ela já pensa no que ela pode ganhar em cima disso, né? Eu até falei que a Nutrifranco me contratou no final do ano agora para fazer um stand-up de piadas lá. Daí eu disse, não vou cobrar nada, porque lá pelas tantas ele pode ajudar aqui na Vale TV, não há um apoio cultural, não é? Mas não, cobra, que depois nós vamos ver o outro lado. Ok, cobrei, e no fim, tão gratos que ficaram, não é? Me deram um punhado a mais, que ficaram contentes com o trabalho. Então a administração pública tem as leis de licitações,
que eu já participei de muita licitação, elas são esdrúxulas, é o menor preço. Não é? Às vezes é superfaturado. Claro que tem isso. E na executiva privada não. E a formação de cartel, de lobby para participar de uma concorrência. Nós temos uma pessoa na nossa bancada de Sapiranga aqui. E é isso uma das coisas que acontece muito. Por exemplo, quanto é que custa o palhaço para fazer a animação lá? Ah, qual é a tua empresa? Ah, prefeitura municipal. Ah, então é R$1.000. Quando, na verdade, era 500. Mas para a prefeitura é mais caro. Porque é uma administração, porque vai demorar para receber, porque não sei o quê. Isso é a coisa mais injusta que tem. Exatamente, está tirando de todo mundo, né? Está tirando de todo mundo, está tirando esse o meu tá tirando de ti mesmo. Está roubando, na verdade. Da prefeitura vamos cobrar mais. Porque a prefeitura já tem que levar uma beirada, todo mundo quer levar. Então isso aí prejudica diretamente e interfere no nosso bolso, com toda certeza. Doutor, escolheu Novo Hamburgo para viver. Pois é. Não é a tua cidade nativa. Viver, construir nem Rio Grande do Sul também. Construir carreira, construir como escritor relações, também, né? Construir amizades. O que tem nessa cidade aí, olhando de fora e chegando depois e vendo como ela é? Isso corresponde? Dá um gostinho de quero mais ou de pensar o que eu estou fazendo aqui? Tem momentos e momentos, né? A gente não pode ficar falando que a gente fica deslumbrado pela cidade, por todos os aspectos da cidade. Eu me assusto um pouco com o pessimismo dos hamburguenses em relação ao futuro da cidade, né? E todos têm justificativas para esse pessimismo, né? Ninguém assim tem, quando fala mal de alguma coisa no Novo Hamburgo, eles têm um porquê dizer, porque a parte do calçado, do couro foi muito mal, os empregos foram embora, falta identidade social, falta uma nova geração de empreendedores do ramo industrial principalmente. São Leopoldo está num crescimento de tecnologia muito grande, a gente ficou para trás. Campo Bom tem serviços públicos excelentes, e aqui como é que estamos? Então, motivos para esse pessimismo em relação ao Novo Hamburgo, eles são sim justificáveis, mas eu vejo que esse pessimismo não é muito produtivo, não vai levar a cidade para lugar nenhum, a não ser ficar marcando o passo. Então, assim como... Pelo contrário, é contraproducente. Assim como o Luiz Fernando comentou, de repente lideranças até mais jovens e que arrisquem coisas mais novas, que vão atrás aqui na cidade, pode ser algo que esteja faltando realmente, né? Eu vejo da Fevale uma instituição muito forte, mas que poderia se aproximar ainda mais da comunidade. Eu acho que isso tem uma necessidade muito grande aqui, tem uma aproximação ainda maior. Eu vejo no curso de medicina como a grande oportunidade para que isso realmente aconteça, mas eu acho que não precisa esperar o curso de medicina ser aprovado finalmente, né, e se instalar aqui para ter uma aproximação muito grande. Uma aproximação muito grande também do poder público com a iniciativa privada. Eu participo da associação comercial, sou membro de um comitê, vou em reuniões e tudo mais, e percebo que tanto o meio público quanto o privado, aqui eles não se comunicam tão bem quanto em outros lugares. Tu pode ter certeza, Gramado cresceu muito, e cresceu muito porque a qualidade dos serviços aumentaram, e serviços prestados pela iniciativa privada. A gente vê uma rede de hotel, até essa semana saiu uma matéria falando que Gramado tem uma das melhores redes de hotéis aqui do Brasil. Uma das 10 mais do mundo. Eu aposto que tem alguns empresários bancando esse crescimento. Então, tu vê nas lojas, tu vê a indústria de chocolate investindo em qualidade, ou seja, está caminhando junto. De repente, atendimento às pessoas aqui também, vão ter que caminhar junto de alguma maneira também, aproximar universidade, empresários novos, empresários que vão fazer sucessão. Está falando que tem muito ranço também. Com certeza, a gente vê muito ranço, né? Quem frequenta aqui conversas de pessoas no Hamburgo é o passado, que era muito bom, a Manchester... Manchester brasileira. E tudo mais, a reclamação, tudo, por onde é que a gente vai ir, né? Eu vejo a cidade muito forte hoje em dia. É que eu vejo o Novo Hamburgo mudando a identidade da cidade. Não é mais exclusivamente do calçado. Ela tem que se abrir para outras identidades. Quando o poder público faz uma opção de investir mais em pessoas, em projetos, de cuidar de gente lá em cada canto da cidade, e abre um pouco mão de cuidar de coisas que são afetas a meia dúzia, não é meia dúzia em Novo Hamburgo que anda de carro, não é isso que eu quero dizer, mas isso de alguma forma tem um peso político que essas administrações vão pagar logo depois. Mas uma visão de mundo, isso justifica a longo prazo?
Acho que Novo Hamburgo é uma cidade que eu acho que era muito mais fachada em alguns aspectos. Uma cidade bonita pela sua riqueza. Os bairros aqui era muito mais fachada, né? E tinha a periferia muito mais jogada do que hoje em dia. Hoje em dia a gente vê, infelizmente, a questão da praça ali, Punta del Este, precisando de manutenção. A questão dos buracos aparece, realmente, agora melhoraram um pouco, mas se a gente pensar que o Valão das Nações Unidas, até pouco tempo atrás, ele recebia esgoto diretamente, e foi com a obra do Transurb que ele começou a ser canalizado, se é tratado lá na frente ou não, mas era... Ou seja, era uma cidade muito bonita, uma praça linda e tudo mais, muita riqueza na mão de alguns, porém com o esgoto a céu aberto. Aquela água era um cinza escuro, um cinza leitoso, escuro e fedido. Eu passava para aquele valão para ir para o consultório. Ou seja, ali era porquice. Se a gente vai lembrar de Novo Hamburgo também como o postão do centro, ali. Não, eu acho que vale a pena dizer, eu hoje em dia trabalho para a Fundação de Saúde. Há 2 semanas, hoje, além de investir profissionalmente no consultório, também agora estou defendendo a cidade de Novo Hamburgo na Fundação de Saúde. Mudou muito Novo Hamburgo, mas não mudou assim para todos na mesma quantidade, na mesma porção. O Hospital Geral, o postão do centro, gente, era fila toda hora, todo dia. Era horrível, melhorou muito o atendimento. Os postos de saúde melhoraram bastante. A gente tem hoje mais de 32 equipes de saúde da família. Pelo menos não vão ter oportunidade de discutir então, na frente. É interessante a gente ver assim que vai trabalhar na UPA do centro, a nova UPA do centro, já está contratado lá? Sabe de alguma coisa sobre a parte que eu trabalho? A parte que eu trabalho é justamente nos postos de saúde. Assumi o desafio de ser o diretor técnico dos postos de saúde e dos CAPs. São coisas que eu não imaginava. Eu sou muito atento às coisas da cidade, mas eu não imaginava que existia uma empresa pública chamada Fundação de Saúde de Novo Hamburgo, que conta com 1.800 funcionários. E foi criada em 2010. A previsão é que esse ano passa de 2.000 funcionários. Tem quase 400 médicos contratados, CLT, recebendo direitinho, 13º, férias, tudo mais. Coisa que não tinha antes por aí. Essa empresa, Fundação de Saúde, administra o hospital, o SAMU, essa quantidade imensa de postos, os CAPs, e por aí vai. Ou seja, e é algo que sai o prefeito, entra outro prefeito, muda o partido, é algo que está constituído por lei e vai ficar para Novo Hamburgo. Então, esse tipo de coisa a gente tem que tentar botar, porque eu não sou da cidade, mas quando eu vou na periferia, no Boa Saúde, no Kefas, e vejo um posto daquela estrutura, eu vejo, opa, aí estamos indo para frente. E ainda continuando os elogios para entidades da região, eu tive percebendo aí que nós temos um dos melhores bancos criados na região aqui, é o Sicredi. Que banco organizado. Foi criado aqui em Nova Petrópolis. Isso. E hoje tem em todo o Rio Grande do Sul. No Brasil todo o Sicredi. Então, isso é uma referência também. Parabéns então, aos que criam essas... Deixa eu perguntar para o César Canizo. Antes de a gente ir para o intervalo, a gente precisa fazer um breve intervalo ainda para voltar com o nosso ponto final. São 19 horas e 18 minutos agora. César, tu é um cara que vem fazer negócio em Novo Hamburgo, vem fazer dinheiro com Novo Hamburgo, né? Mas também está me falando, sente um pouco de cuidado em algumas coisas, mas ainda é uma cidade que está indo para frente. Eu tenho isso em 15 anos já de administração, né? E para mim, Novo Hamburgo é a cidade que mais atrai clientes. Das 4, 5 cidades que eu atendo, Novo Hamburgo é a que sempre me puxou mais. Né? Então, eu sinto que tem muito para dar ainda. Como é que está a saúde lá em Sapiranga? Tu precisa eventualmente de posto de saúde, por exemplo? A prefeita lá não assumiu a UPA, né? Não assumiu porque foi um problema do governo, né? Ela está praticamente quase pronta, né? Isso. Só falta poucos detalhes para começar a funcionar. Porque, na verdade, há um pepino, né, doutor? Esse negócio de tu pegar e montar uma estrutura para atender isso aí tudo. O custo de implantar a UPA não é tão grande. Botar o prédio é elevadíssimo lá, okay. Custo mensal. Porque tu pensa, vai ter ali 2 ou 3 médicos trabalhando 24 horas, clínicos gerais. 2 pediatras, de repente, fazendo 2 turnos de 12, vai ter, são 48 horas, tem que ser pagos para o pediatra. Às vezes tem ortopedista, tem os exames, todos os outros funcionários. Não sei se chega aqui no Hamburgo o valor 300, 600 mil reais por mês, às vezes em folha de salário para bancar uma UPA. É aí que os prefeitos se apertaram. Muitos aqui no estado, eu não digo Sapiranga porque eu não conheço os números, mas muitos prefeitos foram afoitos em receber o investimento da UPA e depois não conseguiram bancar.
Esse é um problema que a gente tem, parece 17 UPAs nessa situação, fechadas aqui no Rio Grande do Sul. Mas tem prefeitos aqui na região do Vale dos Sinos que devolveram dinheiro de UPA. Teve prefeituras que não é comigo, vamos passar o dinheiro para Brasília porque não vou dar conta. Muito bem. 19h20, a gente vai para um breve intervalo e ouvir os nossos apoiadores culturais e volta já já.